Olá, saudações em Cristo. Aqui estamos mais uma vez para refletirmos um pouco na Palavra de Deus. E eu quero compartilhar hoje com você o que nos diz em Mateus capítulo 7, do versículo 24 até o versículo 27. Nesse texto fala a respeito dos dois fundamentos. E diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus havia falado sobre alguns preceitos do reino de Deus com seus discípulos, e agora Jesus está dizendo que todo aquele que pratica esses preceitos, que pratica estas palavras que Jesus ensinou, e foram palavras concernentes aos valores do reino de Deus. E Jesus está falando para os seus discípulos que todo aquele que pratica estas palavras que ele ensinou é comparado a um homem prudente, e ele usa a figura de um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Essa é a figura de uma pessoa prudente. E aí o resultado de ter construído a sua casa sobre a rocha é que vieram, então, os rios, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Assim é todo aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica. A sua vida está segura quando vier qualquer adversidade, inclusive aquela adversidade final, no dia do Senhor, quando Cristo voltar, e então o Senhor vier com o seu julgamento, aquele que ouviu as suas palavras e então praticou as suas palavras e creu nas suas palavras, é como esse homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha e agora, então, ele está seguro na adversidade. E aqui diz assim: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então agora, todo aquele que ouve as palavras do Senhor e não atende às palavras do Senhor, ele é comparado com esse homem insensato, sem sabedoria, que constrói uma casa sobre a areia. Quem construiria uma casa sobre a areia, a não ser uma pessoa insensata? E assim Jesus diz que todo aquele que ouve as palavras e não as pratica, não leva em consideração os ensinos da palavra de Deus, essa pessoa é como este homem insensato. E assim como na casa que foi assolada pelos ventos e pelas águas, pelos rios que transbordaram, e a casa foi levada por esse rio, assim também é todo aquele que ouve a palavra e não pratica. No dia da adversidade, no dia do Senhor, no dia da volta de Cristo, então não terá bom êxito. Será como esta casa que foi levada pelas águas e pela tempestade. Que o Senhor Deus nos abençoe, que a sua vida seja uma vida alicerçada na palavra de Deus e que você seja um daqueles que ouvem a palavra e pratica e busca viver segundo a vontade do nosso Deus. Que Deus o abençoe.